Olá galera, continuando o nosso assunto sobre respiração e fermentação, hoje nós vamos falar sobre o processo de fermentação, certo? Que é um processo anaeróbio. Então, diferente do que a gente viu na aula passada, a respiração celular compreende um processo aeróbio, porque utiliza de gás oxigênio no final do processo, como forma de eliminar os radicais livres, os íons hidretos, no final do processo. No entanto, a respiração anaeróbica, ela acontece sem oxigênio, tá? Costumeiramente chamada de fermentação. Diferente da respiração celular, a fermentação só tem uma etapa, a glicólise, a quebra da molécula de glicose. Como vocês podem ver aqui, certo? Na imagem, a fermentação, a respiração anaeróbia, compreende esse processo de glicólise, onde uma molécula de glicose de 6 carbonos vai ser quebrada em 2 moléculas de piruvato, que possuem 3 carbonos. Se vocês olharem para cá, se o processo tiver oxigênio, vai acontecer a respiração celular dentro das mitocôndrias. Se o processo não tiver oxigênio, vai acontecer a fermentação. São 4 tipos de fermentação: a lática, a alcoólica, a metânica e a acética. Nós vamos falar aqui de 2 delas, a fermentação lática e a fermentação alcoólica, certo? Durante a fermentação alcoólica, tá? Durante a glicólise, a glicose vai ser quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvatos e, semelhante ao que acontece na respiração celular, 2 mols de ATP vão ser produzidos, ou seja, a célula vai pegar 2 mols de ADP, de fosfato, e vai ligar a 2 mols de fosfato que nós adquirimos através da nossa alimentação. É um sal mineral. E aí a energia desprendida desse processo vai ser suficiente para produzir 2 ATPs. Além disso, 2 moléculas de NAD, como eu falei na respiração, os NAD são carrinhos de mão, são moléculas transportadoras. Elas vão carregar os hidrogênios que vão ser liberados da quebra da molécula de glicose. Então, nessa etapa aqui da fermentação, vai ser produzido 2 mols de ATP e 2 NADH, certo? 2 transportadores de hidrogênio, além dos 2 piruvatos, certo? Como o processo ocorre sem a participação de gás oxigênio, esses hidrogênios transportados pelo NAD vão voltar à molécula de piruvato. E aí, quando esses hidrogênios voltarem à molécula de piruvato, vai haver a formação de 2 acetaldeídos. 2 acetaldeídos que tem essa formulazinha química aqui, como vocês podem observar na imagem, certo? Disso daqui vai haver a liberação de gás carbônico, processo enzimático, Em todas essas etapas vai haver a participação de enzimas que vão permitir que esses fenômenos aconteçam. Então vai haver a liberação de 2 mols de gás carbônico, 2 moléculas de gás carbônico, e esses hidrogênios transportados pelo NAD vão ser trazidos novamente para se ligar à molécula de acetaldeído, formando essa molécula aqui final, que é o etanol, certo? O etanol ou álcool comum. Esse processo de fermentação alcoólica, ele é utilizado para a produção de bebidas alcoólicas, de álcool combustível e também é utilizado na fermentação do pão. Exatamente, a fermentação do pão, ela é um processo alcoólico. Professor, então quer dizer que no pão tem álcool? Não, no pão não tem álcool, tem na massa. Na hora da preparação da massa, certo? O fermento que é colocado lá na massa, ele vai realizar essa fermentação alcoólica e a liberação de gás carbônico. É esse gás carbônico que vai fazer a massa inchar e ficar macia, fofinha. Vai haver produção de álcool? Vai. Só que quando esse pão for levado ao forno para assar, o álcool evapora, tá? E nem imaginem isso. Mas se alguém viesse a comer a massa crua, tem álcool nessa massa crua? Tem. Mas ela não é suficiente para embriagar ninguém, tá bom? Vamos lá ao outro modo de fermentação, a fermentação lática. Como eu falei, a fermentação alcoólica produz pão, bebidas alcoólicas, o álcool, tanto o álcool que a gente está usando tanto hoje em dia, como também o álcool combustível, certo?
São utilidades desse processo. Já a fermentação lática é um pouco diferente. Não há desprendimento de gás carbônico no processo. Esse não desprendimento do gás carbônico faz com que os piruvatos, ao receberem de volta o hidrogênio que foi perdido lá no início do processo da glicólise, se transforme nessa moléculazinha aqui, que é a lactate. Essa lactate, né, é chamada também de ácido lático. Ácido lático. Então, vejam, a glicose, C6H2O6, vai ser quebrada em 2 mols de piruvato. A mesma coisa que nós vimos lá no slide, né, lá da fermentação alcoólica. 2 mols de ADP, né, difosfato. Vão se juntar 2 fosfatos livres que nós obtemos na nossa alimentação, se transformando em 2 ATP, né, adenosina trifosfato. Também vai haver liberação de NADH, né, ou seja, chega os NAD, os carrinhos de mão, transportador de hidrogênio, e levam esses hidrogênios para fora da molécula de glicose, certo? Formando os piruvatos, liberando energia para a formação do ATP. Esses hidrogênios vão retornar ao piruvato, certo? E assim vai haver a formação do ácido lático, que é essa formulazinha aqui que vocês estão vendo na parte inferior da tela. Isso aqui é o ácido lático, tá? O ácido lático ele é utilizado na produção de iogurte, coalhada, queijos, tá? Aqueles leitinhos fermentados, certo? E é principalmente desenvolvido a partir da ação das bactérias do tipo Streptococcus ou das bactérias lactobacillus, né? Por que tem esse nome de lactobacillus? Bacillus é uma espécie de bactéria, tá? Que tem um formatozinho, como vocês estão vendo na imagem, formatozinho prolongado, né? Como se fosse um bastão. E são normalmente encontrados no leite, daí o nome de lactobacillus, certo? Um detalhe muito importante, além de bactérias e fungos, certo? Tecidos humanos, nós também podemos realizar o processo de fermentação, no caso, somente a fermentação lática. Os nossos músculos, em condições especiais, podem realizar esse processo, mas entendam, não é algo muito bom de acontecer, certo? Quando os nossos músculos realizam a fermentação lática, vai acontecer o acúmulo desse ácido lático entre as fibras musculares, fazendo com que os músculos saiam da sua posição original. O fato dos nossos músculos saírem, se deslocarem da sua posição original, vai acabar fazendo com que eles pressionem tecido nervoso do nosso corpo, né? Neurônios, nervos, e isso vai causar intensa dor. Essa dor é comumente chamada de cãibra ou fadiga muscular. Então, a cãibra se deve a isso, se deve ao fato dos nossos músculos realizarem a fermentação lática. Acumula ácido lático entre as fibras musculares, o músculo sai da sua posição original, causando a formação de um calombo, e esse calombo vai pressionar o tecido nervoso, nervos, causando assim a dor intensa. E em que situações isso vai acontecer? Quando é que os nossos músculos vão realizar a fermentação lática, certo? 2 situações. Primeira, a falta de oxigenação. Isso. Os nossos músculos utilizam da respiração celular, como vocês estão vendo aqui, com a participação de oxigênio, para produzir energia através daquelas 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e respiração celular. Tudo bem, tudo normal, funcionamento perfeito dos músculos, tá? Mas se a pessoa não está ingerindo, não está inspirando a quantidade necessária de oxigênio para os seus músculos, como os músculos estão precisando de energia, eles acabam se utilizando da fermentação lática para suprir as necessidades energéticas. Então, ele vai se utilizar do oxigênio para produzir ATP, para produzir energia, mas como não está sendo suficiente o processo de respiração celular, ele vai se utilizar também da fermentação lática, certo? Segunda situação, que tem a ver com a primeira, tá? Que os músculos produzem também a fermentação lática. Quando você vai realizar uma atividade física maior, mais intensa do que os seus músculos estão acostumados a fazer. Então, quando você realiza uma atividade física
maior do que os seus músculos estão acostumados a fazer, ele também vai fazer isso, ele também vai produzir energia através da fermentação lática, havendo um acúmulo de ácido lático e aí a situação de cãibra, tá? Por conta disso, é bom entender. Professor, vamos assim, né? Imagine a seguinte dúvida de vocês. Professor, uma vez eu tive cãibra dormindo, mas eu não estava fazendo atividade física, eu estava dormindo, tá? Como é que eu posso ter cãibra se eu não estava fazendo atividade física? No entanto, se você teve uma cãibra quando estava dormindo, a razão é respiratória. Alguma coisa, certo, está fazendo você não inspirar de forma correta e os seus pulmões não estão levando quantidade suficiente de oxigênio para a sua estrutura muscular. Por conta disso, ele vai realizar a fermentação lática e aí o acontecimento da cãibra, certo? Então, mesmo dormindo, você pode ter cãibra se estiver tendo essa insuficiência de oxigênio sendo levado para os músculos, tá? E aí é o caso, né, de você procurar um médico para saber o que é que deve ser feito, beleza? Detalhe, como assim uma atividade física maior do que o normal? Você, vamos imaginar que só tem o trabalho, né, lá de ficar apertando, teclando no celular, apertando o controle remoto da TV, e é essa toda atividade física que você faz. Mas em uma hora você, né, acende uma luz na sua cabeça e você vai fazer lá umas caminhadas, uma corridinha, andar de bicicleta. Então, como o seu corpo estava acostumado a um ritmo, né, muito lento, na hora que você faz essas atividades físicas, os seus músculos vão ter que ir se adaptando. Então, logo no início dessa atividade física, você vai sentir muita cãibra. Por isso que o processo de saída de uma situação sem atividade física para uma situação com atividade física deve ser gradual. Você não pode simplesmente sair de uma situação de sedentarismo para chegar lá e, né, ficar levantando peso, certo? Na academia, ou então correndo quilômetros e quilômetros, porque isso vai causar intensa dor no seu corpo. Não vai chegar a causar lesão, tá? Não vai haver lesões nos seus músculos por conta disso, a não ser que você extrapole, né, a resistência dos seus músculos. Mas a cãibra, ela não vai causar lesão, só vai causar intensa dor, que na verdade é uma forma do teu corpo dizer para você que está errado, né, que tem algo que não está lá da forma correta. E aí você, para amenizar essa cãibra, reduz lá a atividade física, ou então, paradinho, inspira, enche bem os pulmões de oxigênio para que esse oxigênio seja levado para os seus músculos e todo aquele ácido lático acumulado seja desfeito, seja desmanchado e transformado em energia, tá? Espero que vocês tenham compreendido bem e qualquer dúvida estamos aqui para tirá-las. Valeu, gente. Obrigadão.